Recentemente eu comprei um Kindle, esse aqui é o Kindle Paperwhite 12, é o leitor digital da Amazon, né? Bem diferente de um tablet, a tela dele parece de fato um papel e ele tem uma luz de fundo para você conseguir ler de noite, enfim, muito bom. Nunca tive um, sabia que existia e nunca parei para brincar em um para ver como que era, até que eu comecei a querer ler mais, me deu vontade, fui atrás e eu comecei a criar uma coisa com ele que eu tô chamando de meta-livro. É um nome que eu dei, mas qual que é a ideia por trás disso? Eu estou usando inteligência artificial para criar livros com conteúdo que eu queira ler a respeito, não me preocupando tanto com a qualidade da produção do conteúdo, mas sim com o fato de que quando eu estou lendo a respeito de alguma coisa durante vários dias, não é só o fato de eu estar lendo aquela informação, mas é o como a minha cabeça fica pensando a respeito desse assunto com o passar dos dias, no cotidiano. Como a cabeça fica fazendo conexões. A gente fica meio que sintonizado naquele tema do qual nós estamos lendo, e aí quando nós visualizamos outras coisas da vida real, do nosso trabalho, dos nossos outros estudos, outras coisas que estamos fazendo, nós vamos fazendo conexões, tendo insights, aquele conhecimento vai se acentuando, nós vamos filtrando o que faz sentido para nós ou não, e isso modela as nossas ações também. Isso interfere naquilo que nós fazemos, até mesmo no piloto automático. Interfere nas nossas ações do piloto automático e nas nossas decisões também, até nas micro decisões que fazemos. Então esse é um efeito de estar imerso num assunto que vai além da própria leitura e aprendizado do assunto em si, né? São efeitos colaterais de estar imerso naquilo. E como que eu estou fazendo esses meta-livros? Tem dois tipos que eu tô fazendo, mas um deles que eu tô gostando muito é que eu pego no YouTube algum produtor de conteúdo que eu gosto, que fala de algum assunto que eu gosto, de um jeito que eu gosto da filosofia dele, do jeito dele encarar algum tipo de área. Um exemplo é o Steve Kaufmann, que fala sobre aprendizado de línguas, ele tem um canal no YouTube há anos já, e eu basicamente concordo com 99,9% do que ele fala, e só de estar ouvindo ele falar eu me inspiro e vou fazendo essas conexões no dia a dia. Mas ele não tem muitos livros, de fato. E aí o que eu faço? Eu pego a transcrição de vídeos dele no YouTube, usando algum plugin que tem para o Google Chrome, onde com um clique você copia a transcrição, e eu montei um prompt no ChatGPT para, à medida que eu vou colando esses vídeos, ele vai transformando em capítulos desse livro que eu estou produzindo sobre aquele autor. E aí eu coloquei para isso ser escrito em primeira pessoa, como se fosse o conteúdo do próprio vídeo, só que com linguagem escrita, retirando questões do se inscreva no canal, nesse vídeo vou falar sobre tal coisa, né, virar basicamente uma dissertação sobre aquele tema. E aí com isso eu pego ali 25, 30, 50 vídeos daquele produtor, monto esses capítulos, jogo no meu Kindle e aí eu tenho um livro sobre aquele tema. Então veja que a inteligência artificial, salvo alguma falha que ela possa ter, ela não está inventando assunto. Eu não estou chegando lá e falando, escreva um livro sobre aprendizado de línguas. Eu estou alimentando ela com o conteúdo daquele produtor que segue uma linha que eu acredito. E na maioria das vezes eu já até sei tudo que ele fala ali, eu já vi boa parte dos vídeos, ou até o que eu não vi eu consigo deduzir pelos outros que eu vi, pelo que eu já conheço. Mas essa questão de ter um material para ler, para ficar fresco na minha mente sobre o assunto e eu ficar conectado com aquilo. E conseguir fazer as conexões no meu dia a dia. Então esse é um tipo de meta-livro. Pega um produtor de conteúdo que você gosta, pega transcrições do conteúdo dele e monta um livro em cima daquilo. Joga no teu Kindle, lê aí 5 a 10 minutos por dia daquele lá. Outro tipo que eu estou fazendo é quando eu pego um livro que eu tenho interesse em aprender o assunto que tem nele, ou que eu já li, mas eu quero continuar lendo sobre aquele assunto novamente, não para aprender coisas novas necessariamente, mas para fazer essas conexões no dia a dia e ficar com o assunto fresco na minha mente. Eu uso a modalidade de pesquisa, né, tanto do ChatGPT quanto do Gemini. Eu acho boa do Gemini também, aquela pesquisa profunda, onde ele busca em vários sites conteúdo sobre aquilo que você pediu e monta meio que um relatório bem completo.
Então eu faço vários materiais pesquisando sobre o que aquele livro ensina, e aí eu peço para ele reescrever um livro novo, do zero, mais curto, um meta-livro, do jeito que eu tô falando, né? Bem mais curto, com uma linguagem mais direta. Eu não gosto muito de livros que ficam contando história. Não gosto muito de livros que ficam dando muito contexto sobre fulana tinha 39 anos, morava na cidade tal, de uma família de tal jeito, tal. Eu gosto de ir direto ao ponto na conclusão. Então eu dou essas instruções para criar desse jeito, bem factual. E aí ele cria uma versão, né? Ele até dá um nome diferente daquele livro base que eu estou usando, mas que ensina os mesmos princípios, os mesmos conceitos. E ele produziu isso baseado nos reviews, na pesquisa, no índice do livro, no material que ele tem disponível ali para tomar como base. Eu uso humanos para fazer a escrita completa, então uso o ChatGPT e o Gemini para fazer as pesquisas profundas, coletar todo o material, salvo ele ali em TXT ou Markdown e mando para o Humanos para ele produzir o livro completo. E aí dá um livro aí na casa das 50 mil palavras, que vai dar mais ou menos aí metade do tamanho de um livro tradicional. E aí, novamente, 5 a 10 minutos por dia lendo sobre aquele assunto, vai ficando mais fresco na memória e na mente aquele assunto e vai fazendo novas conexões. Um exemplo de um que eu estou fazendo atualmente, estou lendo nesse momento, é o meta-livro que eu construí em cima do livro amarelo que chama Não Tenha Medo de Ser Chefe ou Perca o Medo de Ser Chefe, alguma coisa do tipo, que eu li uma parte dele, achei a leitura meio... não é muito fluida para o meu gosto pessoal, produzi um meta-livro com aqueles conceitos e estou gostando mais. Tem também o livro Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. Eu até comentei sobre ele aqui no canal. Ele tem uma leitura truncada também, na minha opinião. Ele dá muito contexto, muita história antes de ensinar o que eu gostaria de aprender. Então eu fiz um meta-livro dele, eu não terminei de ler ele, não quero terminar justamente porque a leitura é bem truncada. Eu criei um meta-livro dele e já li até o fim. E ainda somo isso com o aprendizado de idiomas, porque esse mesmo livro eu pedi para fazer em outro idioma e li em outro idioma. Então dá para unir até duas coisas nisso. Então é isso que eu tinha para compartilhar aqui, que eu estou fazendo hoje em relação a aprendizado. Olha só, esse é um vídeo que não é totalmente alinhado com o conteúdo do canal. Aqui eu falo primordialmente sobre marketing digital, sobre produção de conteúdo na internet, sobre criação de negócios, né? Baseados em informação, mas é o meu canal. Então é uma coisa que faz parte da minha vida e isso interfere também na produção de conteúdo, interfere nas ideias e acredito que pode ajudar o pessoal que me acompanha aqui. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.